Estabilidade no serviço público. Será que você pode ser demitido a qualquer momento? Como funciona essa estabilidade? Vamos entender hoje. Pessoal, sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidor público e militar. E hoje a gente vai conversar sobre algo que é muito valioso para o servidor público, que é a estabilidade. A estabilidade, a gente tem que entender que ela está prevista na Constituição Federal, ou seja, ela é uma norma que está acima de outros normativos legais. Lá no artigo 41, a gente tem um resumo, um panorama geral sobre essa estabilidade. A estabilidade, muita gente acredita que é só preencher o estágio probatório, que é aquele período de 3 anos que você adquire essa estabilidade. Mas não é bem assim. Lendo a Constituição Federal, a gente entende que existe um outro requisito, que é a avaliação especial de desempenho. Ou seja, para que um servidor público cumpra e tenha direito à estabilidade, ele tem que preencher o requisito de estágio probatório, que é passar 3 anos naquele cargo público em efetivo exercício da função pública, e também passar na avaliação especial de desempenho. O detalhe é que essa avaliação especial de desempenho não é realizada por vários entes, ou seja, eles teriam esses 3 anos para realizar a avaliação especial de desempenho. Se eles não realizarem durante esses 3 anos, a gente tem já a orientação do STF e de outros tribunais que, nesse caso, o servidor público teria adquirido a estabilidade, tá? Mas, a princípio, a regra é que você tem que dizer que a estabilidade é adquirida pelo estágio probatório e pela avaliação especial de desempenho, e não só simplesmente cumprindo 3 anos de função. O que é interessante entender é o que essa estabilidade garante ao servidor público. Lendo o artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal, a gente tem as garantias da estabilidade, ou seja, como o servidor público vai perder este cargo caso ele seja estável. E bom, a gente tem a hipótese de, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, e uma última hipótese, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Essas 3 hipóteses são as garantias, ou seja, as formas de perda do cargo público para um servidor estável, correto? Ah, Jorge, significa que não tem nenhuma outra hipótese? Existe uma outra hipótese que pouca gente fala, que está lá no artigo 169 da Constituição Federal, no parágrafo 4º, que é quando há excesso de despesa de pessoal. Havendo um excesso de despesa de pessoal, primeiro, saem do serviço público aqueles servidores não estáveis, que não passaram pelos requisitos da estabilidade, e depois, ainda assim, se a despesa com o pessoal estiver muito alta, saem os servidores que são estáveis, que têm a estabilidade. Isso está lá no 69, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá bom, Jorge, eu entendi que o servidor estável tem essas garantias da Constituição, mas significa que eu, quando não tenho estabilidade, eu estou super vulnerável para a administração? O que significa a falta de estabilidade? Esse é um assunto muito interessante porque pouca gente debate, pouca gente explica isso. E daí fica fixado na cabeça do servidor que acabou de entrar no serviço público que durante esses 3 anos ele não pode se mexer, ele não pode fazer nada, ele não pode dizer não, ele tem que cumprir função ilegal, ele tem que se submeter a gestor, submeter a perseguição, a abusividade, porque ele não tem estabilidade. Calma, não é bem assim. Não é porque um servidor público ainda não adquiriu essa estabilidade que ele é um completo vulnerável. Ou seja, se você ainda quiser demitir um servidor que não é estável, você precisa passar por um processo administrativo. Ou seja, eu não posso simplesmente falar que exonero o servidor público porque ele não é estável. Não, ainda existe um processo administrativo de ampla defesa, contraditório, e nesse sentido o STF já decidiu. Só que a diferença para o servidor não estável é que ele possui algumas vulnerabilidades relacionadas a outros normativos. Então, por exemplo, se o gestor simplesmente decidir por extinguir um cargo, mesmo que esse cargo esteja ocupado por um servidor que não é estável, ele não tem o que fazer. Nesse caso, o cargo será extinto e esse servidor será exonerado, ele não vai ter nenhum direito. Uma outra hipótese que a gente tem, por exemplo, envolve recondução. A gente já explicou no vídeo sobre hipótese de provimento e vacância o que é a recondução. E só tem direito à recondução aquele servidor que é estável, e também a reintegração somente aquele servidor que é estável. Ou seja, se esse servidor ele saiu da administração pública, só que ele não era estável e ele pretende voltar, de alguma forma, infelizmente, ele não vai estar resguardado nesse sentido. Ou seja, se ele foi para um outro cargo, foi aprovado, tomou posse em um outro cargo, e no anterior ele ainda não tinha adquirido a estabilidade, se ele for recusado nesse novo cargo, no estágio probatório, ele não tem direito a ser reconduzido. E também, uma terceira vulnerabilidade que a gente tem para servidores não estáveis é justamente a questão de excesso de despesa de pessoal, que o artigo 169 da Constituição Federal diz pra gente,
que em caso de excesso de despesa, o servidor que não é estável, ele é dispensado antes daquele que tem estabilidade. Ou seja, significa que você não tem estabilidade, você não está à mercê de abusividade. Cuidado com isso. É o que muito servidor jovem ingressa na administração e acha que eu tenho que cumprir os 3 anos para depois poder ficar em paz. Não, fica tranquilo, você ainda tem um resguardo, um amparo do ordenamento jurídico. Você não é obrigado, por exemplo, a cumprir decisões ilegais de gestor nessas situações, tá bom? Uma última questão que surge é relacionada ao empregado público. Empregado público a gente já viu no conceito e classificação de cargos públicos que é aquele servidor público que é seletista, ou seja, ele realizou um concurso público, mas ele assinou um contrato de trabalho com a administração pública. Ele não tomou posse no cargo dele. Nesse caso, será que o empregado público ele tem algum resguardo? Olha só, em regra, o servidor público empregado público, ele não tem estabilidade, ou seja, a dispensa desse empregado público não precisa passar por um processo administrativo e nem nos casos em que a gente viu aqui no artigo 41 da Constituição Federal. Ou seja, a dispensa do empregado público não passa por um processo administrativo disciplinar, uma demissão, por exemplo, tá? Mas, recentemente, a gente teve o STF decidindo sobre o que é necessário, no mínimo, para um empregado público ser dispensado da administração pública indireta, seja de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Nesse caso, o empregado público ele tem que passar por uma justificativa formal, uma motivação formal. O que é essa motivação formal, justificativa formal? Olha só, se eu quero demitir um servidor público, empregado público do Banco do Brasil, eu não preciso, por exemplo, fazer um processo administrativo para ele e nem fazer uma super motivação para atender esse empregado que está sendo dispensado. Eu basta para, por exemplo, fazer uma justificativa formal. Olha, por excesso de funcionários, por questão de controle de gastos, corte de gastos, questões administrativas, eu dispenso esse empregado público da função que ele exerce ali, nesse caso, numa sociedade de economia mista, que é o Banco do Brasil. Foi assim que o STF decidiu, ou seja, tinha outras correntes no próprio STF, a gente tinha uma corrente do Edson Fachin, que entendia pela existência de um processo administrativo, e também a do Alexandre de Moraes, que falou que não precisava nem motivar, nem dizer nada para o empregado público nesse caso, era só falar tchau e demiti-lo. Então a gente teve uma corrente intermediária que pediu uma mera justificativa, uma mera motivação formal. A questão da motivação formal, justificativa nesse caso, ela ainda é um pouco confusa, a gente vai ter que ter mais maturidade na doutrina e interpretação desse julgado para saber se essa motivação, por exemplo, vincularia a veracidade desses fatos e daí sim possibilitar a gente aplicar a teoria dos motivos determinantes, mas isso fica para um outro vídeo. Teoria dos motivos determinantes é algo que salva muito o servidor público de abusividades e ilegalidades. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou do conteúdo, quer conhecer mais sobre servidor público, direito administrativo, inscreva-se aqui no canal e acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.